Beleza, pessoal? Tudo jóia? Leonel por aqui. O vídeo de hoje tá bem legal. O vídeo de hoje é um vídeo PDL, por dentro do laboratório. Hoje a gente vai apresentar alguns projetos que a gente está trabalhando, alguns serviços e algumas encomendas, tá? Então tá bem legal. É mais um pouquinho para a gente trocar uma ideia, mostrar como que tá, né, o andamento da semana. É legal a gente ter esse convívio, né, pessoal? Então vamos lá. Aqui eu tenho dois relé box. Quem é inscrito no canal já viu o projeto. Quem não é inscrito, faço o convite para você se inscrever para acompanhar de primeira mão esses e mais outros projetos muito legais, né, que a gente vai estar trabalhando e apresentando para vocês também. Então aqui é aquele relé box, pessoal, que o pessoal pede bastante para fazer o uso de amplificador linear valvulado, aqueles eliminadores de QRM, né? Ele é um equipamento que você conecta ele na saída do rádio e aqui você vai ligar o amplificador linear, o eliminador de QRM ou outro acessório que precisa de um sinal de PTT, que é esse RCA aqui, ó. O que acontece? Aqui tem um circuito, ele vai detectar a presença de RF e ele vai acionar esse RCA aqui conforme o RF passar. Então o que tem de vantagens, digamos assim? Olha, né, eu comprei um rádio, um FT2000, eu comprei um FT710, né? Um rádio HF novo, um Icon, enfim. E o meu rádio, eu vou ligar um amplificador linear valvulado. O amplificador linear valvulado, Leonel, ele não tem aquele sensor de RF igual aquelas linearzinhas transistorizadas, que você dá o PTT ali, dá a portadora, o linear arma sozinho. O linear valvulado, o linear grande, ele precisa ter um sinal de PTT, precisa ter um sinal de TX para o linear armar, né? Para ele começar a amplificar. E aí o pessoal faz aquele cabo CAT, né? Liga ali na placa do rádio, né? No conector de trás. E aí o sinal do relé de antena do amplificador passa ali pela placa do rádio. O que muitas das vezes acontece? Amplificadores lineares mais antigos passam uma tensão um pouco alta, que a tensão de arme do relé é uma tensão um pouco mais alta. O rádio vai armar? Vai armar normal, porém, se por infelicidade, Deus o livre guarde, dá um retorno de RF e esse retorno vem pelo cabo do TX, a placa do rádio que faz o acionamento, né, do cabo CAT ali, que faz o arme e o desarme do amplificador, é a placa lógica. Então se dá um retorno ali na placa lógica, não vai ficar legal. Pensando nisso, por solicitação de alguns amigos inscritos aqui no canal, a gente trabalhou bastante num projeto e alguns anos atrás a gente apresentou a primeira versão, que era com duas chavinhas, e aí agora a gente apresentou a segunda versão, que já é mais moderna. Eu tenho aqui um potenciômetro que controla o tempo do relé, o tempo do retardo. Então na hora que eu acionar o TX, esse potenciômetro aqui, conforme eu vou aumentando, ele vai ficar 1, 2 segundos, 3, depois ele volta em RX. Isso depois que eu parar de falar. Se eu deixar aqui no mínimo, ele vai ficar igual a M. Eu apertei para falar, ele vai falar, vai armar o linear, soltei o PTT, ele já corta, fica rapidinho, né? Então eu controlo a MSSB aqui, fica melhor, porque quando era por chave, era um tempo fixo do retardo. Agora não, o cliente vai poder dosar o tanto que ele quiser. E a função operação standby ele faz aqui no liga e desliga. Aqui é um LEDzinho igual de rádio convencional, verde RX, vermelho TX. Aqui entrada, saída e aqui uma entrada de fonte 12 volts. Qualquer fonte 12 volts, tá? Até mesmo a fonte que está alimentando o rádio, o consumo é baixíssimo. O que vai acontecer? Esse aparelho aqui vai isolar o linear totalmente do rádio, a não ser pelo cabo da antena, que tem que vir um RF passar, mas não tem cabo CAT, não tem cabo de dado nenhum do rádio, então a placa lógica do rádio está imune a um retorno de RF proveniente por um cabo CAT. Isso é muito importante, pessoal. Lógico, as estações bem montadas com aterramento não tem o retorno, né, propriamente dito. Mas se algum mau contato, alguma coisa, você já está preparado, né? Você está protegido
e evitando assim do seu rádio ficar exposto a um retorno de RF. Muito importante, aqui a gente fez 2 unidades, tá bom? Aqui também, pessoal, eu tenho 2 unidades também, tá? Uma eu fiz para encomenda, né? Sobre encomenda, e a outra já fiz, já pensando numa possível instalação. Depois eu vou fazer um vídeo bem legal, bem detalhado. São aqueles filtros para speaker, né? Para aquelas caixas de som externa que o pessoal liga no rádio. O que acontece? Baseado no speaker SP2000 da Yaeso, né? Eu estudei bastante o diagrama, as curvas de resposta, o porquê que o filtro funciona, onde que ele atua. O SP2000, o SP1000 e os outros speakers da Icon, da Kenude, enfim, os speakers que têm o filtro passivo, o que acontece? Eles têm um high pass, um filtro high pass e um filtro low pass. Então, rádios HF hoje já tem isso integrado na recepção, porém alguns rádios não tem. E aí a gente entra com esse projeto para instalar num speaker, né, numa caixa de som externa, e aí você pode fazer esse ajuste, trazer essa largura de banda mais para a esquerda ou mais para a direita, conforme o QRM, conforme o ruído naquele momento. Minha propagação não está boa, está um chiado muito alto, então você consegue estreitar e deixar só o áudio passar. E aí você consegue tanto desviar mais para a esquerda como mais para a direita, né? Como assim, Lionel? Né? Se é um filtro passivo, se eu trazer o high pass aqui mais, né, primeiro, segundo estágio mais para a direita, e eu manter aqui o low pass, né, desligado, então tá passando todo o espectro do agudo, eu vou ter mais médio agudo, né, no áudio que estiver passando no speaker. Se tá um chiado muito alto, uma estática muito alta, eu consigo abafar um pouco esse agudo, né? Tirar um pouco daquela chiadeira e deixar passar mais a voz, né? Mais ali no meio do espectro. E eu posso deixar um pouco do grave passar. Então, se a propagação tiver mais ruidosa nas frequências mais altas ou na frequência mais baixa, eu consigo fazer esse desvio. Aqui eu tenho parte de capacitor, que é a parte do high pass, e a parte de indutor, que é a parte do low pass. Eu montei 2 unidades, porque da mesma forma do relé, um já está encomendado, né? E o segundo, né, já deixei disponível, né, para uma possível solicitação. E a mesma coisa aqui. Já fiz sobre encomenda e o segundo eu já deixei disponível também, tá? Eu vou fazer depois bem detalhado, a gente testando, bem legal, né? Esse vídeo é mais assim, só para a gente trocar uma ideia, pessoal. Aqui eu tenho um projeto de um acoplador de antenas, esse daqui é para 10, 11 metros, mas ele vai também nas frequências mais baixas, tá? Eu testei ele, depois eu vou mostrar ali no analisador vetorial, e fui até 24 MB, eu achei muito legal. Ele é um acoplador um pouquinho mais robusto, tá? Um acoplador para 1000 watts. Então aqui eu tenho os ajustes, eu coloquei knobs bem grandes nesse acoplador aqui, para a gente ter um tato bem legal. Coloquei um medidor de potência estacionária, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, tá? Depois eu vou mostrar mais de pertinho. Então a parte de cima aqui eu tenho uma escala de 0 a 100, tá? E depois eu posso fazer ela de 0 a 1000, tá? Então aqui eu tenho uma chave, ó, 100, 1000. Né? 100 para a esquerda, 1000 para a direita. Então, se eu deixar para a esquerda, ele vai ficar a escala de 0 a 100 watts. E para a direita aqui, de 0 a 1000 watts. Né? Legal. E embaixo eu tenho uma escala de estacionária, tá? 1.2, 1,5, 2, 3, 4, 5, infinito. E aí eu fiz outra chave aqui, ó, ROI e potência. Bem simples, tá? Um acoplador bem raiz, ó. 2 conectores aqui. Muito legal. Eu gostei desse gabinete, tá, pessoal? Depois eu vou pedir outro gabinete desse para mim fazer um acoplador desse jeito, só que com saída para 2 antenas. Aqui eu já cortei o layout, dá um trabalho cortar aqui para embutir esse galvanômetro que vocês não fazem ideia. Perdi uma manhã cortando aqui, que eu não tenho uma ferramenta que faz o corte quadrado, então você tem que ir no artesanato mesmo, manual. Mas ficou bom, graças a Deus. E aí ficou um medidor, né?
de potência estacionária. Então, quando eu quero ajustar, sintonizar, eu jogo para a esquerda, eu sintonizo, depois eu jogo para a direita e eu jogo a escala compatível com a potência que eu vou aplicar nele. Depois eu vou mostrar o funcionamento, ficou bem legal, tá? Uma sintonia bem macia, tá? Os capacitores são todos de alumínio de alta isolação. Pessoal, e aí pra gente finalizar, tá bom? Eu tenho aqui um PL2000 da Behringer. Eu não vou virar ele aqui agora, pessoal, porque ele já está em fase de orçamento, tá? Eu já desmontei ele aqui, deixei bem embaladinho aqui a parte do tubo, né? Quem é inscrito no canal já viu um vídeo que a gente fez uma revisão, né? Fez uma manutenção em um equipamento desse, tá? Um Powerlight 2000 da Behringer, tá? O que esse equipamento aqui faz, Leonel? Explica pra gente que eu não conheço. Pessoal, hoje em dia a maioria dos radioamadores, né? Eu acho muito legal, viu, pessoal? Antigamente, o pessoal era bastante preocupado com potência, né? Tantos watts e tal. Hoje o pessoal fica muito focado no áudio. E isso é importante porque se você tem um áudio bom, você consegue chegar mais longe do que alguém que está com a potência alta, mas um áudio fraco, um áudio baixo, uma modulação baixa, né? E pensando nisso, o pessoal está aderindo muito, inclusive aquelas interfaces que a gente monta aqui para ligar a mesa de som, né? Em rádio, né? O pessoal vê direto, o Leonel fez outra, tal, o Leonel tá fazendo para 2 rádios, para 1 rádio, para 3 rádios. Exatamente por isso. O pessoal está aderindo muito a periféricos de áudio nas estações de rádio amador. Então o cara põe um preamplificador valvulado, põe um equalizador, põe uma câmara de efeito, de eco, de reverb, põe, enfim, inúmeros equipamentos de áudio profissional, né, na bancada, e aí põe a saída desse áudio numa interface para ligar no rádio, porque eu não posso ligar diretamente de uma mesa de som ou de um equalizador direto no rádio, né? Por isso que a gente monta aquelas interfaces, que a gente criou um circuito casador de impedância que ele vai pegar a baixa impedância da saída dos periféricos com a alta impedância de entrada de microfone dos rádios, tá? Que aí não gera distorção, protege contra retorno de RF, contra ruídos no áudio, né, distorção, protege contra tudo isso, é muito legal, né? É uma interface bem simples de operar, tem os botões de TX, um ajuste de modulação e ajuda nessa jogada dos periféricos. Então, esse equipamento. Eu vou segurar aqui, pessoal, que ele já está, né, desparafusado, mas eu vou mostrar para vocês. Aqui atrás, ó, eu tenho diversas tomadas, tá? Onde eu tenho aqui, ó, nesse cantinho aqui, eu tenho a entrada de energia e todas essas tomadas aqui são saídas, tá? E o que acontece? Qual que é o intuito desse equipamento? É proteger e distribuir a energia dos periféricos, tá? E aí eu tenho aqui uma opção de ligar ele e desligar, que eu vou ligar todas as tomadas. Eu tenho a opção de ligar e desligar a iluminação. Então, se eu quiser manter todo o rack iluminado até a noite e eu quero fazer um ajuste no equalizador, você liga aqui. Não é uma luz que incomoda, muito pelo contrário. Ela tem aqui o ajuste da inclinação dela, então ela vai focar só nos periféricos, né? Uma luz bem suave, porém eficiente, que vai manter todo o frontal dos periféricos iluminado. Então você consegue atuar nos ajustes corretamente, né? Inclusive no ambiente mais escuro. Então é bem legal. E igual a gente fez no anterior, a gente vai fazer nesse daqui, a gente vai arrumar a fonte que parou de funcionar. Os LEDs aqui estão danificados, né? Tenho 2 conjuntos de vários LEDs, né? Porque é um círculo com vários LEDs aqui e outro aqui, para poder unir todas essas iluminações e jogar dentro do tubo, tá? Um tubo de acrílico maciço, tá? Então eu tenho 2 conjuntos aqui de LED de alto brilho. Deu um problema na fonte, queimou esses LEDs, tá? Então a gente vai trocar essa fonte, a gente vai fazer um circuito, vamos trocar os LEDs, todos eles. São vários LED pequenininho ali, acho que no vídeo anterior eu mostrei pro pessoal, tá? Nesse vídeo também eu vou mostrar, no vídeo dessa manutenção aqui, tá, pessoal? E aí a gente vai trocar e vamos fazer uma fonte mais confiável e com uma proteção na saída dela também.
para não ter perigo de algum transiente fazer queimar a fonte e os LEDs, tá? Em contrapartida também a gente vai fazer um filtro Low Pass Filter, tá? Um LPF nas saídas, na linha de alimentação das saídas, para qualquer ruído que vier pela rede não sair para os periféricos. Então, além de atuar como um distribuidor de energia, vai atuar como um filtro de linha. Então a gente vai aproveitar o equipamento e melhorar ele, né? O que já era bom vai ficar melhor. Então a gente vai colocar um LPF aqui na linha de alimentação. Então se entrar algum ruído pela rede, proveniente da rede, vai parar no LPF, os periféricos vão ser alimentados corretamente, tá? Vamos colocar também varistores na saída para poder proteger contra surto elétrico, porque às vezes, pessoal, hoje a energia a gente percebe que dá alguma interferência, dá uma descarga, um dia de chuva, enfim, dá algum ocorrido lá e acaba danificando o equipamento, né? Por isso que é muito importante até aproveitar, que eu estou estendendo um pouquinho, pessoal, que é legal essas dicas para vocês, que é um convívio nosso do dia a dia nosso aqui. A gente percebe muito, o pessoal pergunta, ou às vezes até questiona, né? O motor do meu portão parou de funcionar depois que choveu, né? Então é importante você colocar um filtro de linha, tá? Pode ser um filtro de linha comum, eu vou deixar aparecendo aí na tela, no vídeo, aqueles filtros de linha menorzinhos que vão na tomada e aí fica uma tomada. Vou deixar até na descrição desse vídeo o link para você adquirir um filtro de linha desse, se você quiser. Muito importante para geladeira e motor de portão eletrônico, pessoal. Que é esse portão basculante ou portão deslizante que é motorizado. Aquelas plaquinhas, elas são bem sensíveis à descarga elétrica de filtro de linha para poder inibir que o surto chegue na plaquinha. Aqui a gente vai pôr também varistores para atuar como um filtro de linha. Como aqui ele tem fusíveis na entrada, tá? Tanto nas saídas distribuídas aqui como na fontezinha aqui do LED, então a gente vai colocar varistores para, se acaso entrar algum transiente, algum surto, o varistor segurar e não deixar danificar. Então ele vai atuar como um filtro de linha também muito importante, pessoal. Então a gente vai fazer uma melhoria no equipamento. Esse acoplador aqui ficou bem legal. E o projeto meu é pegar um gabinete até um pouquinho maior, dependendo, né? Eu vou ver se eu consigo providenciar. E aí eu quero fazer um acoplador nesse mesmo formato, porém com saída para 2 antenas, 3 antenas, né? Que tem um pessoal que gosta de utilizar uma antena direcional e uma antena 5/8, por exemplo, uma antena vertical, né? Então, para a pessoa ter essa opção, né? Então é bem legal. E então eu vou ver se eu consigo um gabinete um pouquinho mais largo para poder comportar a parte de sintonia, a parte aqui do watímetro e a parte da chave de antena, né? Então eu estou providenciando aí um gabinete, né, nesse formato aqui. Eu achei bem legal, um gabinete bem compacto, bem bonito. Pessoal, antes de encerrar, vou mostrar os equipamentos aqui de perto, tá bom? Aqui é o acoplador, ó, que bonito que ficou. A parte aqui do galvanômetro, ó. Então eu tenho aqui medidor de potência, né? Então aqui é ROI, potência, 100 watts, 1000 watts. Aqui é o ajuste de sintonia, tá bem bonito. Aqui os conectores, bem legal, tá bom. Aqui são os filtros passivos, ó. Já deixei tudo marcadinho para o cliente na hora de instalar. Tá? O cliente falou assim: Leonel, a caixinha eu tenho, né? Eu montei essas plaquinhas aqui, pessoal, através de uma solicitação que a gente recebeu. E o cliente falou assim: Leonel, a caixinha eu tenho uma caixinha boa, com alto-falante bom. E eu queria só a parte da placa, do filtro, tá? E se possível de uma maneira simples para me instalar, que não vai deixar nada em curto. Eu fiz uma resina aqui, pessoal, para não ter perigo de encostar nada, às vezes a caixa é metálica, né? Aqui eu coloquei, ó, bornezinho de parafuso, positivo, negativo, entrada de áudio. Positivo, negativo, saída de áudio. Então aqui ele vai ligar o fiozinho
que vem, né, do conector da caixa ali, que vem o fio do rádio. E aqui pro alto-falante. Bem simplesinho, bem fácil, né? Parafusinho, ó, uma chavinha aí. Tá? O outro a mesma coisa. Tá? Essa daqui ficou até mais compacta. Mesma coisa, ó, marcadinho positivo, negativo. Marcadinho positivo e negativo. Facinho de instalar. Ficou bem legal, tá? Pessoal, eu vou fazer uma demonstração agora para vocês aqui. Tô com o filtro instalado. Pegando o QAP aqui, o pessoal conversando. Ô, Léo, Alemão, eu fiz um teste sim, cara, aqui Ó, local, aqui bacana. é o agudo, eu falei, ó. Alemão, com 30 watts no Chile, tá bom? Eu consegui falar no Chile aí, esses dias aí pra trás, tá? Fechei um contatinho aqui lá. eu vou diminuindo aqui o agudo. Falei lá, tá bom? 57, lá no Chile, lá com 30, tá bom, Alemão? Tá vendo? E aqui ele fica um áudio um pouquinho, ó, QRM mais baixo. Ó. Aqui o QRM fica forte. Ó. Através do QRM e a questão de recepção também, né, cara? Às vezes muda ali, né? Às vezes dá uma mudadinha, dá uma... Coloquei o microfone perto ali pra gente poder ouvir. Então aqui são os filtros para colocar na caixa, baseado na caixa no speaker SP2000 da Yaeso, tá? Uma caixa muito boa, né? Aqui são os relé Power Box, eu vou fazer a serigrafia deles aqui. Depois eu vou gravar um vídeo testando eles, tá, pessoal? Tô compartilhando mais pra gente trocar uma ideia. Aqui, ó, dois já prontos, né, montados. O pessoal perguntando, ah, Leonel, eu comprei um rádio novo, né? O cliente até que solicitou esse relé falou assim, Leonel, eu comprei um rádio HF novo, e só que eu tenho um amplificador, eu tenho uma Mackel 2000, e ela não tem o sensor de RF, né? Isso é feito acionamento externo. Só que eu não queria pôr aquele cabo CAT, eu não queria comprometer a saída do rádio, sabe? Até o cliente usa a saída do rádio inicialmente para fazer modos digitais, para outras coisas. E ele não queria ficar comprometendo também por questão de ter receio de retorno de RF. Aí eu mostrei um vídeo que a gente tinha feito esse relé box, ele gostou muito, falou, não, monta um para mim. Aí pensando já numa segunda encomenda, eu já montei 2 unidades igualzinho, bem certinho, padrãozinho, tá? Para poder atender aí a necessidade, né? Então você vai conectar o rádio aqui, aqui vai para o linear, vai ligar a fonte, liga, desliga, né? Aqui ó, eu deixo o tempo que o relé vai ficar armado, né? Enquanto eu tô falando, depois que eu paro de falar ele fica aqui alguns segundos, ou já desliga automaticamente, né? Eu tenho aqui a operação standby, então é algo simples, isso daqui vai proteger o teu rádio de possíveis, né, retornos ou transientes. É muito legal, né? O que a gente puder fazer para preservar os equipamentos nossos hoje, pessoal, é muito importante. E aqui é o PL2000, né, o Powerlight 2000, que a gente vai fazer a manutenção completa, as melhorias, né, instalação dos circuitos novos, e a gente vai gravar na íntegra esse serviço para vocês aqui também. Tá bom, pessoal? Então tá aí um pouquinho do PDL, um pouquinho do nosso dia a dia. Graças a Deus aí a gente tá com bastante coisa aí na sequência, né? E a gente vai fazendo aí nos intervalinhos alguns projetos, a gente vai seguindo com a agenda, né, com os serviços ali também, para manter sempre vocês inteirados aí com os serviços e projetos. Tá bom, pessoal? Então, vou deixando um abraço, que Deus abençoe a todos, até mais. Até o próximo vídeo, valeu!